Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos começar a nossa reunião nessa manhã de domingo, colocando a nossa vida, colocando o nosso coração diante do Senhor, agradecendo a Ele por mais esse tempo, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui na casa de Deus, reunidos, louvando, bendizendo ao nome do Senhor. É mais uma manhã em que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, e a nossa postura diante disso deve ser uma postura de gratidão. Então nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, adorá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo e continuar, como nós temos feito em todas as nossas reuniões, a orar, a interceder por aquelas pessoas que estão enfermas, particularmente as pessoas acometidas pela Covid-19, continuar orando pelo pastor Pedro Jorge, pela irmã Márcia. Eu estava conversando com o Márcio há um minuto lá fora e ele disse que Deus tem visitado esse casal e tem restaurado. Então nós vamos continuar orando, continuar intercedendo por eles e orar por outros irmãos da nossa comunidade, outras comunidades, pessoas não cristãs também que têm passado por situações de sofrimento, de angústia, que Deus de fato venha visitar, venha trazer cura, venha trazer restauração e venha trazer conforto e consolo para as famílias que estão enlutadas. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar pelo teu amor, te louvar pelo teu cuidado, te louvar, Deus vivo, pela tua bondade e misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado e nós somos gratos a ti por isso. Nós queremos, Deus vivo, expressar nessa manhã a nossa gratidão pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos vivos. Obrigado, Deus, porque nessa manhã as suas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos expressar o nosso louvor, expressar a nossa gratidão a Ti nesta hora, através dessas orações. Nós colocamos diante de Ti também em súplicas as vidas dos nossos irmãos e irmãs que estão carentes de uma visitação neste momento, que precisam de um milagre. Que pastor Pedro Jorge e a irmã Márcia, Deus, que ainda estão internados, que eles sejam visitados poderosamente, Senhor. Que o teu favor, que a tua graça, que a tua misericórdia continue alcançando esse casal, como o Senhor fez até aqui, que eles sejam plenamente restaurados e que teu nome, Deus vivo, nas vidas e através das vidas deles seja glorificado. Nós oramos por muitos outros irmãos, conhecidos ou desconhecidos, pessoas que neste momento, Senhor, estão acometidas pela Covid-19, que estão em seus lares em recuperação, que estão nas enfermarias, que estão nas UTIs, lutando por suas vidas. Nós agora, Deus, na condição de igreja, levantamos a nossa voz a Ti em clamor, em súplicas, pedindo que um milagre alcance essas pessoas, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação, que haja, Deus querido, unção curadora, unção restauradora sobre as vidas daqueles que estão enfermos. Que o milagre aconteça, Deus vive, que teu nome seja glorificado nas vidas de cada uma destas pessoas. Nós suplicamos, Deus, favor e graça. Nós suplicamos a bênção e a misericórdia por aqueles que estão enlutados. Conforta, consola, Deus vive, esses corações. Ajuda, Pai Celestial, cada um a enfrentar esse desafio dia a dia. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, cada um de nós aqui presentes, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos seus lares e que nessa manhã nos acompanham também, que a misericórdia do Senhor alcance a cada um. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes. Nós estamos avançando na nossa jornada através da Bíblia, livro por livro. Hoje eu vou trazer uma reflexão para vocês e vou fazer uma reflexão com vocês no livro de Juízes. Juízes já é o 7º livro do Antigo Testamento. Nós já assumimos esse compromisso. Cada oportunidade que tivermos de estar na escola dominical com vocês, o nosso propósito é ir trabalhando a Bíblia livro por livro, na ordem em que ela se encontra, extraindo de cada um dos muitos livros da Escritura uma mensagem da parte de Deus que sirva para a nossa edificação. Juízes capítulo 2,
eu vou ler com vocês do primeiro versículo até o versículo de número 17. Versículo 1 até o versículo 17 do livro de Juízes. O capítulo é o capítulo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué e viveram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo de sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram e os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e curvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que essa leitura feita nessa manhã de fato possa trazer edificação e possa ser bênção para as nossas vidas. Nós, como eu disse anteriormente, estamos numa jornada de estudos, de reflexões através das Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar com vocês uma parte, um fragmento aqui, uma perícope, um recorte do 7º livro da Bíblia, que é o livro de Juízes. E eu vou procurar fazer, à medida que nós formos caminhando nas nossas reflexões, vou procurar estar sempre relacionando a mensagem que eu trouxer na manhã com aquilo que já foi dito anteriormente. Existem dezenas, centenas ou talvez milhares de possibilidades de diferentes mensagens em cada um desses livros, mas eu quero fazer alguns recortes onde aquilo que a gente lê hoje esteja diretamente vinculado
com aquilo que foi lido anteriormente, ou na semana passada, ou na quinzena passada, ou nos encontros anteriores, exatamente para a gente aprender um princípio extremamente importante quando a gente interpreta a Bíblia. Existe um princípio da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que ensina leis, que ensina princípios, que ensina métodos para interpretar a Escritura. E dentre os muitos princípios que a hermenêutica estabelece, ela estabelece o princípio de que Bíblia interpreta a própria Bíblia. E de que a gente jamais deve fazer leitura de Bíblia, interpretar Bíblia de forma descontextualizada. Como se o texto que nós estamos lendo, ele fosse uma ilha solta dentro da revelação maior que é a palavra de Deus. Então, à medida que eu vou relacionando alguma coisa que a gente lê hoje com leituras e com ministrações que foram feitas anteriores, é importante que você perceba a mão do Deus Todo-Poderoso que foi inspirando cada um dos autores a escrever exatamente o que nós temos aqui, e como Deus foi cauteloso com isso, como Deus foi cuidadoso, como Deus realmente fez questão absoluta de linkar cada parte da revelação que nós temos aqui, de maneira que uma parte vai complementando a outra, uma parte vai trazendo maior luz, maior clareza à outra. E é exatamente isso, exatamente essa particularidade ou peculiaridade que dá à Bíblia, à Escritura, esse status de palavra de Deus inspirada, palavra de Deus revelada, palavra de Deus dada aos seres humanos. Se vocês se lembram, no último encontro nós falamos sobre Josué, começamos lá nos primeiros capítulos do livro de Josué e mostramos aqui o momento em que Deus aparece a ele, em que Deus o honra, em que Deus o coloca numa posição, num status extremamente elevado diante de Israel, que era o status de profeta de Israel. Moisés, em Deuteronômio 18, havia dito que depois dele Deus levantaria um outro profeta e o povo de Israel deveria ouvi-lo. E eu disse que essa profecia, ela tanto se aplicava a Jesus posteriormente, como ela teve uma aplicação para depois da morte de Moisés. Ela se cumpriu de forma literal na vida de Josué. E tão importante isso que eu disse para vocês que na tradição judaica os dois grandes profetas, eles são Moisés, aquele que tirou Israel do Egito, aquele que fez da nação de Israel de fato uma nação, porque foi a pessoa que Deus utilizou para ensinar, para instruir, para nortear, para normatizar a vida daquele povo. E depois Josué foi o segundo grande profeta, porque foi a pessoa que Deus usou para concretizar o projeto, que era tirar o povo do Egito e fazer com que o povo habitasse Canaã. Então nós lemos o início da história de Josué e nós vimos que esse início foi de fato brilhante. Deus esteve com Josué, Deus o honrou na travessia do Jordão. Os capítulos posteriores nós não discutimos, mas quem já leu o livro de Josué sabe disso. Deus honrou Josué em cada um de seus passos. Toda a batalha que Josué travava, e ele foi responsável por dar o pontapé inicial na conquista da terra de Canaã, toda a batalha que Josué travou foi uma batalha vitoriosa. Deus esteve com eles, trazendo livramento, Deus esteve com eles, confirmando a boa palavra. E quando a gente chega no final do livro de Josué, no capítulo 24, Josué já é um homem idoso, ele já tem mais de 100 anos, 110 anos, ele morre com essa idade. Quando a gente chega no capítulo 24, Israel já está praticamente estabelecido em Canaã, aqueles que atravessaram o Jordão, a terra está diante do povo. Josué havia mapeado toda Canaã e antes da morte já havia dado posse por fé a cada um. Essa terra é sua, essa é sua, essa é sua, essa terra pertence a você. Essa pertence a você, essa pertence a essa tribo, essa terra é dessa tribo. Então ele dividiu tudo. Só que ele disse, cada um vai ter que conquistar o seu pedaço de chão. Então eu conquistei aquilo que era preciso aqui, região central, região norte, região sul. Nós demos o pontapé inicial, nós conquistamos Canaã e nos apropriamos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas tem muito chão pela frente. Tem muita terra boa pela frente que Deus prometeu a vocês, e cada um vai precisar conquistar
o seu próprio quinhão. Cada um vai precisar conquistar o seu próprio pedaço de chão. Capítulo 24 de Josué é interessante porque ele entende que o tempo dele findou, da mesma forma que Moisés teve o seu tempo. Moisés viveu 120 anos e cumpriu com excelência o seu ministério no tempo que Deus lhe deu. Josué percebeu também que o seu tempo havia passado, que o seu tempo havia cessado e que brevemente ele iria encerrar o seu ministério. E o capítulo 24 de Josué parece ser um prelúdio a isso. Ele reúne todos os líderes de Israel, toda a congregação, em um determinado lugar. Ali ele faz questão de rememorar a história do seu povo. Deus nos tirou do Egito através de Moisés, caminhamos pelo deserto, atravessamos o Mar Vermelho, caminhamos pelo deserto, Deus nos deu vitória. Eu acho interessante a maneira com que Josué, no capítulo 24, ele relata a caminhada do povo até a conquista de Canaã, porque é diferente de Moisés e de outras pessoas que sempre que revivem a história do povo, fazem questão de dizer que o povo pecou, que o povo caminhou pelo deserto por 40 anos por causa de seus pecados. Josué age de forma diferente. Josué diz: Deus tirou o povo do Egito, Deus fez o povo atravessar o mar, Deus levou o povo para o deserto, Deus deu vitórias ao povo de Israel diante dos seus inimigos que estavam no deserto. Deus fez o povo atravessar o Rio Jordão. Deus deu ao povo de Israel Jericó e todas as cidades costeiras ali, todas as cidades próximas. Impressionante a maneira com que Josué encerra o seu ministério. E é impressionante porque Josué não precisa ficar lembrando o povo: os pais de vocês pecaram, os pais de vocês pereceram no deserto, os pais de vocês eram idólatras. Josué não precisava ficar lembrando o povo disso. Por quê? Porque o povo tinha plena consciência, eles eram essa segunda geração, a terceira geração. Em segundo lugar, esse povo, essa geração de Josué foi a geração de gente que conheceu a Deus. A geração de Josué foi a geração de gente que viu Deus face a face. A geração de Josué foi a geração de gente que experimentou, que experienciou de fato o real significado de ser povo de Deus, de ser povo da aliança. O real sentido, o real significado de habitar numa terra que mana leite e mel, de ter posteridade garantida, de poder cumprir cada um dos seus dias. O que a gente encontra no livro de Josué, exceção feita a uma ou outra situação, tem um ou outro evento adverso registrado no livro, mas o que a gente percebe em relação ao livro de Josué é que o relato é um relato que tem um único propósito. E qual que é o propósito desse relato? É exatamente o propósito de garantir a fidelidade de Deus. Em Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28, Moisés estava falando com essa geração que ia entrar na terra de Canaã ainda, e Moisés diz para eles: olha, eu vou colocar diante de vocês, agora 2 caminhos para vocês trilharem. Eu coloco diante de vocês agora a bênção e coloco diante de vocês a maldição. A bênção, que é a primeira a ser proferida, ela é garantida da parte de Deus, se vocês permanecerem fiéis a Ele e se vocês cumprirem todos os seus mandamentos. Agora, junto com a bênção, eu coloco diante de vocês também a maldição. A maldição virá se vocês deixarem de cumprir os preceitos do Senhor e se vocês decidirem se dobrar diante dos deuses de Canaã. Então, antes de entrar na terra, Moisés já havia dito: quando vocês entrarem na terra, vocês vão subir em montes, e no monte vocês vão proferir a bênção, no outro monte a maldição. O livro de Josué, ele não está preocupado em falar de maldições que o povo experimentou. Por quê? Porque o livro de Josué é o testemunho vivo. No Antigo Testamento, o livro de Josué é o testemunho vivo de que quando alguém decide se submeter à vontade de Deus, de que quando alguém decide obedecer de forma irrestrita à vontade de Deus, o livro de Josué é o testemunho vivo de que quando alguém decide levar a sério o seu relacionamento com Deus, as bênçãos do Senhor, elas se concretizam, elas se materializam.
ainda aqui nessa vida. Tem crente que acha que servir a Deus só tem garantia de bênção para o futuro, céu, eternidade, mas que aqui na terra a gente não precisa esperar nada da parte de Deus que seja bom, a não ser tribulação, angústia, sofrimento. Isso não é verdade. Paulo aos Romanos diz que a gente precisa renovar nossa mente, encher a nossa mente de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dele. E aí Paulo disse, à medida que você for obedecendo a Deus, você vai ver que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando Paulo fala de vontade de Deus como boa, agradável e perfeita, ele está dizendo isso. A vontade de Deus, ela traz frutos positivos. Esses frutos positivos, eles são palatáveis. Dizer que a vontade é agradável é dizer que a vontade é como um fruto que você pode morder e que você pode saborear, que você pode sentir o real sabor dele. O livro de Josué mostra exatamente isso. Se você der ouvidos aos mandamentos do Senhor, se você obedecê-los, Deus vai incluir você na terra, Deus vai fazer você ser próspero na terra, Deus vai aumentar a sua posteridade na terra, Deus vai estar com você, vai ser uma bênção. Josué no capítulo 24, ele morre feliz com isso, porque durante toda a gestão dele, durante todo o tempo que ele foi líder de Israel, ele foi líder de um povo que realmente tinha um coração inclinado para Deus. Foi líder desse povo. Final da vida dele, antes da morte, é um rememorar da aliança que foi feita um dia e uma renovação da aliança. Eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. E aquela geração que foi a geração pastoreada por Josué é uma geração que confirma o mesmo testemunho dele. Nós também vamos fazer a mesma coisa. Nós também vamos servir ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Agora, se a leitura hoje é em Juízes, por que eu estou retomando toda essa história de Josué? Eu não sei se você prestou atenção, mas nós fizemos leitura aqui no capítulo 2, a partir do verso 1 a seguir. E quando chega lá no versículo 6, o texto começa contando uma história, mas quando chega no versículo 6, o texto é interrompido, a sequência lógica do texto é interrompida, e é inserido nessa lacuna que existe aí entre alguns versículos, é inserida a história de Josué. A partir do versículo 6, o autor, que possivelmente seja Samuel, boa parte da tradição, dá a Samuel o trabalho aí de ter feito toda a compilação desse material e ter deixado o livro de Juízes na forma em que ele se encontra hoje. Mas é interessante que o autor está contando uma história. Quando chega no versículo 6, ele interrompe a história que estava contando, insere alguma coisa que não tem nada a ver com o texto. Se você fizer a leitura, você percebe que parece que tem coisa errada aí. Parece que do versículo 6 por diante, a coisa não cai muito bem. Parece que inseriram alguma coisa aí que realmente não faz muito sentido com aquilo que está sendo dito. Se você prestar atenção, a partir do verso 6 por diante, você vai ver que esse trecho que a gente tem aqui, ele é uma repetição daquilo que está lá em Josué 24, a partir do verso 29 a seguir. Josué 24, a partir do verso 29 a seguir, começa exatamente do jeito que está o versículo 6. Contando sobre Josué despedindo o povo e despedindo o povo naquele momento em que a aliança foi renovada com Deus, desafiando o povo a cada um se apropriar da própria terra e contando sobre a morte de Josué. Então eu vou começar aqui no capítulo 6 só para fechar isso, depois a gente volta lá no verso 1. Versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Isso aqui mostra o impacto positivo
de uma geração que decide viver a sua vida para Deus, para o serviço dele, para a glória dele. Quando um líder, ele decide ser um líder que realmente está centrado na vontade de Deus, ele não impacta apenas a geração na qual ele é responsabilizado por liderar, mas ele impacta aqueles que tiveram contato direto com ele, que vão ser os futuros líderes e que vão dar continuidade ao trabalho. O testemunho que nós temos em Juízes é que o povo serviu ao Senhor nos dias de Josué e nos dias dos anciãos, que prolongaram muito seus dias depois da morte de Josué. Depois que Josué morreu, aqueles que ainda vivenciaram essa experiência, que o conheceram e que estiveram debaixo da influência dele, essas pessoas ainda exerceram um impacto poderoso e duradouro sobre a nação, sobre o povo de Israel. Verso 8: faleceu, porém, Josué. Chega um dia que todo mundo morre. O porém aqui mostra exatamente isso, né? Foi lindo, 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 lindo. Foi maravilhoso, foi extraordinário, foi impagável. O tempo que Josué serviu a Deus, liderou o povo de Israel. Os efeitos ou os reflexos disso são efeitos ou reflexos que nós somos incapazes de mensurar. E aí eu volto a dizer, em todo o Antigo Testamento, o livro de Josué é o livro que confirma que quando a gente é fiel a Deus e se submete à vontade dele, Deus cumpre todas as boas promessas que ele fez em nosso favor. É o único livro do Antigo Testamento que confirma isso. Porém, Josué morreu. Porém, o pastor Jeová morreu. Porém, o pastor Alessandro morreu. Porém, o pastor Léo morreu. Estranho isso, né? Estou vivo aqui falando com vocês. Alguns ficam aí, não batem na madeira porque não tem madeira, mas batem no plástico, né? Tem crente que tem superstições. É bom ficar falando isso não, pastor. Já pensou se o senhor vai embora e morre e amanhã a gente tem notícia? Puxa, se isso acontecer, eu garanto para você uma coisa: não foi porque eu disse isso, porque isso é a verdade. É porque esse é o fim de todos nós. E por mais extraordinária que tenha sido a liderança de Josué, o autor faz questão de dizer: porém Josué, filho de Nun, Eved Adonai, servo de Deus, servo do Senhor, da mesma forma que Moisés era servo do Senhor, morreu. Agora, uma coisa interessante, ele morreu com 110 anos. E esses 110 anos, ele é mencionado lá, ele é mencionado aqui. Não são todas as pessoas que morrem que a Bíblia faz questão de mencionar a idade. Mas, não só na tradição judaica, como em outras tradições, a tradição egípcia, por exemplo, existem muitos documentos que a arqueologia descobriu relacionados a isso. Existe uma tradição de que a vida plena, pessoa que vivesse assim a vida em plenitude, ela alcançaria 110 anos de idade. Que 110 anos de idade seria assim o ápice da vida do indivíduo. Se passasse disso, o salmista vai dizer que é 80, depois canseiro e fadiga. Mas a gente está vivendo num tempo aqui em que essa percepção de que a pessoa podia viver em plenitude, que essa plenitude máxima ela seria alcançada aos 110 anos. Talvez. Por isso seja mencionado em relação a Josué. Se a gente se voltar lá para o Egito, eu não sei se você se lembra exatamente, mas quando José morreu na esperança de que Deus levaria o povo, fez o povo prometer que levaria os seus ossos para a terra de Canaã e que sepultaria os ossos lá. O capítulo 1 aqui vai dizer que isso aconteceu, né? Que o povo foi e que os ossos de José realmente foram sepultados lá. Mas lá no Gênesis a gente tem informação que José também viveu 110 anos. E é linda a história dele, plenitude de vida. Moisés, Deus foi tão gracioso que ainda deu mais 10 pela frente, né? O pessoal vivia plenitude, Moisés viveu 10 anos além da plenitude, viveu 120 anos. Mas de novo, por mais que a vida seja extraordinária, e por mais que nós possamos gozá-la em plenitude, porém, um dia
essa vida vai ter um ponto final. Um dia nós vamos encerrar a nossa carreira. E aí o texto continua dizendo: e sepultaram-no no termo da sua herdade, no local que Deus havia prometido a ele. E olha o verso 10. E foi também congregada toda aquela geração que temeu, que conheceu, que honrou ao Senhor, que serviu ao Senhor, que viveu depois de Josué. Guarda isso bem guardadinho. Eu e você, nós somos passageiros no trem da história, no trem do tempo, no trem da vida. E cada um de nós tem uma estação, aonde a gente vai ter que finalmente descer. Preciso pensar nisso, preciso refletir a respeito dessas questões. Por que é preciso pensar nisso? Porque a maneira com que a gente vai viver cada dia da nossa vida, se é debaixo de bênção ou debaixo de maldição. Vou usar essa expressão por causa de Deuteronômio 26, 28. Eu coloco diante de você o caminho da bênção ou da maldição. A maneira com que nós vamos viver a nossa vida aqui e o destino final da nossa vida depende exatamente desse rápido percurso de existência que cada um de nós tem. Não pensa nisso. Josué pensou sobre isso, aquela primeira geração depois dele pensou sobre isso. Todos eles foram congregados, todos eles morreram, todos eles finalizaram o seu tempo. Agora o verso 10 traz uma triste informação para nós. O verso 10 diz que depois que todas essas gerações aí foram congregadas, morreram, diz que apareceu, que surgiu uma outra geração se levantou. E aí é dito que essa geração que se levantou, ela não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Essa é uma informação triste. Talvez ela seja a informação que vincule o livro de Josué com o livro de Juízes. Porque eu volto a dizer, se Josué é o livro que a gente tem no Antigo Testamento que confirma o caminho da bênção, que é a fidelidade, a obediência e os resultados disso, o livro de Juízes na Bíblia é o livro que confirma o caminho da maldição. Não é impressionante isso? Moisés diz para eles: bênção e maldição eu coloco diante de vocês. Bênção se vocês forem obedientes, maldição se vocês desobedecerem e se dobrarem diante de deuses estranhos. E aí depois de Josué, depois da morte de Moisés, a gente tem Josué que mostra de forma concreta o reflexo da bênção, a bênção se consumando, a bênção se concretizando, por causa da obediência, da fidelidade a Deus. E aí a gente tem um segundo livro, que é o livro de Juízes, que faz a mesma coisa, que também confirma a maldição, que também confirma o juízo, que também confirma as consequências nefastas, assustadoras, para aqueles que decidem virar as costas a Deus, para aqueles que decidem fechar os seus olhos diante do amor, da bondade, da misericórdia de Deus e que decidem seguir o seu próprio caminho. Tão sério essa história de seguir o seu próprio caminho, que por diversas vezes o livro de Juízes retrata. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Essa nova geração que surge aqui no versículo 10 do capítulo 2, essa geração de gente que não conhecia o Senhor e nem conhecia as obras que Deus havia realizado em relação a Israel. Essa é uma geração que decidiu virar as costas para Deus. Esse não conhecer a Deus aqui, ele não tem a ver com falha da geração anterior. A geração anterior não falhou em ensinar
em instruir, em testemunhar, em dar exemplo. O que é servir a Deus, honrar a Deus, amar a Deus? Porque o versículo anterior diz isso. Essa geração que desceu à sepultura foi a geração de gente que andou com Deus. Então essa nova geração de gente que não conhece a Deus e nem conhece as obras que Deus fez, não é uma geração que não foi evangelizada, não é uma geração que não teve testemunho vivo. Não é uma geração que simplesmente nasceu no vácuo, sem nenhum tipo de informação a respeito de Deus. Quando se diz que essa geração que surgiu, ela não conhecia a Deus. Esse conhecimento de Deus aqui, ele não é uma alusão a desconhecimento, a falta de informação a respeito. Mas ele é o não conhecer a Deus no sentido de que essa nova geração, ela decide, como infelizmente os nossos pais fizeram lá no Éden, que vai caminhar agora de acordo com o seu próprio rumo, que vai caminhar de agora por diante de acordo com os ditames de sua própria consciência. Dizer que a geração não conheceu o Senhor e nem conheceu as obras que Deus fez, não é dizer que ninguém nunca havia contado. Isso não. É simplesmente dizer que esse povo é um povo que viu as obras de Deus, e se ele não viu, porque é uma geração posterior, ele viu as obras de Deus através daqueles que viram e que testemunharam através de sua fidelidade. Eles viram as obras de Deus, viram a fidelidade de Deus, eles habitavam a terra, eles desfrutavam de todas as bênçãos que a terra de Canaã proporcionava a eles. Então dizer que esse povo não conhece a Deus e nem conhece as suas obras, é dizer que esse povo, apesar do conhecimento que tem de Deus, apesar da herança extraordinária que eles receberam de seus pais, eles decidem apostatar-se da fé, eles decidem se afastar de Deus, eles decidem virar as costas para Ele, eles decidem caminhar de acordo com a sua própria orientação, com o seu próprio discernimento. Isso vai se tornar um negócio trágico, vai se tornar um negócio dramático aqui no livro de Juízes. Josué inteiro, Deus diz em Josué inteiro, fidelidade é igual a bênção. Deus diz no Juízes inteiro, infidelidade e prostrar-se diante de ídolos estranhos é maldição. Josué dá testemunho de bênção. Juízes dá o testemunho da fidelidade de Deus em punir todos aqueles que se afastam dele, que se distanciam dele, que reconhecem outro que não seja ele e que decide virar suas costas a ele. Então tem uma nova geração de gente que não conhece a Deus que se levanta. E aí do verso 11 por diante, essa nova geração vai ser descrita. Mas eu quis começar minha fala com o verso 6 ao verso 10 do capítulo 2, exatamente para mostrar isso para você. É intenção. Deus, quando inspira o autor sagrado a escrever o livro de Juízes, ele faz questão absoluta de dizer o seguinte: que vocês vão encontrar do capítulo 3 até o final, que vocês vão encontrar daqui por diante, vocês precisam ter consciência que vocês vão encontrar por causa de uma escolha infeliz que vocês fizeram. Testemunho existe de que obediência e fidelidade a Deus se concretiza em bênçãos e bênçãos sem par. Mas de agora por diante vocês vão ver que quando vocês decidem se afastar de Deus e seguir os próprios caminhos de vocês, esses caminhos são desastrosos. E o resultado final disso é sempre e invariavelmente a maldição. Capítulo 1 de Juízes, por incrível que pareça, começa falando da morte de Josué. Josué morreu. E aí o povo de Israel perguntou ao Senhor: Senhor, quem é que vai batalhar? E Deus disse: Judá é quem vai primeiro. Interessante isso, primeiro versículo do capítulo 1, por quê? Porque aí já mostra que Israel vai viver um novo momento. Israel viveu um momento com Moisés, Israel viveu um momento debaixo da liderança de Josué, mas Israel agora vive um novo momento
E esse novo momento não é mais momento em que haverá um líder, como foi Moisés, um líder, como foi Josué, para ensinar, para nortear, para direcionar as vidas de todas as pessoas. Esse novo momento é um momento em que cada tribo, ali a gente vivia um sistema patriarcal, então o patriarca da família era uma espécie de sacerdote, era uma espécie de governante da sua própria família. Da morte de Josué por diante, a gente vive um momento em que cada tribo, cada família, e cada indivíduo, particularmente ou pessoalmente, precisa aprender a assumir o seu compromisso, de se manter fiel a Deus e de se manter fiel à aliança dele. Há sempre uma pergunta: se Moisés foi o grande líder e Josué foi um outro grande líder, por que é que Deus, quando colocou o povo de Israel em Canaã, eles viveram essas situações dramáticas descritas aqui por uns 300 ou 400 anos, por muito tempo? Por que é que Deus não levantou um outro grande líder para direcionar as vidas daquelas pessoas? E uma das possíveis respostas podem ser exatamente essas, né? De que ao colocar o povo ali na terra prometida, Deus já havia se estabelecido como rei de Israel, como Senhor dos exércitos, como aquele que peleja por eles. É bem possível que a falta de um líder aqui era uma chance, uma oportunidade graciosa que Deus dava ao povo, para que cada um individualmente, cada um particularmente, cada família voluntariamente, sem coerção de um líder, sem coerção de uma lei que um líder qualquer estabelecesse. Isso aqui era um sinal da misericórdia de Deus, dando a cada uma a possibilidade de fazer a sua escolha. Como eles disseram para Josué lá no capítulo 24, nós e as nossas famílias também vamos servir ao Senhor. Possivelmente o propósito de Deus é que cada família, que cada indivíduo, pessoalmente ou particularmente, fizesse essa escolha. O que nós vimos aqui na metade do capítulo 2 foi isso mesmo, né? E uma nova geração surgiu, uma geração que tinha a possibilidade de fazer escolha, uma geração que tinha o testemunho vivo do que significa obedecer a Deus e viver debaixo da sua orientação, dos seus mandamentos, mas que decidiu, que escolheu virar as costas para Ele e seguir o seu próprio rumo. Capítulo 2 foi aonde eu comecei a minha fala com vocês. Fala da visitação de um anjo que aparece ao povo num determinado lugar, num determinado local que é chamado de Boquim. Esse anjo do Senhor que aparece aí é o Senhor. Aqui a gente tem uma outra teofania. Antes de Josué entrar lá em Jericó e destruir a cidade, aquele soldado apareceu, não é? Uma manifestação de Deus ali visível a Josué. E é interessante como em cada novo ciclo da história de Israel, Deus faz questão de aparecer de forma visível a eles e de chamar a atenção deles enquanto há tempo, enquanto ainda resta oportunidade. Capítulo 1 diz que cada um começou a conquistar a terra, mas eles já começaram a desobedecer a Deus. Porque ao invés de conquistar a terra, não fazer aliança com ninguém e destruir tudo. A Bíblia diz que eles iam conquistando terra e quando via que o inimigo era mais forte, fazia aliança com ele, ora subjugava o inimigo, ora deixava o inimigo viver pacificamente entre eles. É nesse contexto que o anjo do Senhor, é nesse contexto que o próprio Deus se manifesta aqui. Como que a gente sabe que esse anjo do Senhor é diferente de outros anjos do Senhor que aparecem na Bíblia? A gente sabe por causa da fala dele. Olha o que esse anjo do Senhor diz. Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Não foi anjo que fez promessa a Abraão que daria a terra. Não foi anjo que tirou o povo de Israel do Egito. Não foi anjo que jamais prometeu que nunca invalidaria concerto, mas quem fez isso foi o próprio Deus. Ele aparece aqui nessa condição de anjo do Senhor, porque isso aqui é uma teofania, isso é uma manifestação visível de Deus a um povo que está caminhando numa linha tênue, a um povo que está caminhando numa direção extremamente perigosa. Como um ato de misericórdia, Deus aparece a esse povo
diz para eles: quanto a vocês, eu não vou fazer, eu disse para vocês não fazerem concerto com os povos que estão ao redor de vocês, diz para destruir altares, mas aí o final do verso 2, mas vocês não obedeceram a minha voz. E aí vem a pergunta do Senhor: por que vocês fizeram isso? O que está acontecendo com vocês? Vocês não têm testemunho mais do que suficiente da bondade, do amor, da graça, da misericórdia, da suficiência do Deus que tirou vocês da terra do Egito e que trouxe vocês a essa boa terra. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês decidiram desobedecer a voz do Senhor? E aí Deus diz para eles no verso 3: por isso eu tomei uma decisão, eu não vou tirar esse povo todo de diante de vocês de uma vez. Esse povo vai permanecer aí, calcanhar de vocês, nas costas de vocês, e os deuses deles vão estar aí o tempo todo para servir de laço para vocês, para servir para provar de fato o caráter de cada um de vocês, para servir para cada um de vocês realmente se posicionarem, de que lado vocês efetivamente estão. E aí tem uma coisa interessante aqui, a Bíblia diz que assim que o anjo do Senhor falou, a Bíblia diz que todos os filhos de Israel, todo o povo, levantou a voz, chorou, fizeram sacrifícios a Deus. E aí que o texto para e entra a história de Josué, que não tem nada a ver, né? O texto continua depois lá embaixo. Mas olha que coisa, esse choro diante da reprimenda de Deus, esses sacrifícios que são ofertados a ele aqui, ele nem é choro e nem é sacrifício de um coração arrependido. Aqui a gente tem pessoas que, quando confrontadas com a verdade de Deus, elas se sentem incomodadas. Aqui é um sentimento de remorso, um sentimento de tristeza por ter desobedecido a Deus ou por ter sido infiel a Ele. Mas lá no Novo Testamento a Bíblia já faz distinção sobre isso: tristeza segundo Deus que conduz à vida, e a tristeza que leva à morte. Essa tristeza, esse choro, essa oferta, esse sacrifício que eles fazem ao Senhor, isso aqui aparentemente é um sinal de que o povo aceitou a repreensão da parte de Deus e decidiu consertar a vida. Mas aí a gente salta esse bloco de versos que fala sobre Josué, que eu já compartilhei com vocês, e vai lá para o verso 11. Vai lá para o verso 11. Verso 10 já falou que surgiu uma geração de gente que decidiu andar pelos seus próprios meios, seguir o seu próprio caminho. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, aqueles mesmos que choraram, aqueles mesmos que choraram amargamente. Esse levantou a voz e chorou aqui, ele tem essa conotação, choro amargo. Mas esse amargor do choro, eu volto a dizer, isso não é o amargor de um coração penitente. Verso 11 diz isso para a gente: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Quem são esses Baalins? Baal era a divindade central da terra de Canaã. Essa expressão Baalins é Baal no plural, são Baais, a gente diria isso em português, não é? No hebraico, Baal é o nome de uma divindade, e o plural de Baal seria Baalim. Então esses Baalims que a gente vê aqui são diferentes manifestações de Baal que havia na terra de Canaã. Quando a gente lê o livro dos Juízes e depois o livro dos Reis, a gente não vê isso? Baal Zefon, Baal Zebub. Então esses Baais que o tempo todo a gente vê aqui e ali eram diferentes manifestações dessa divindade cananeia. Quando a Bíblia diz que o povo abandonou o Senhor e começou a servir a esses Baalims, o que a Bíblia está dizendo é que as tribos, todas elas, em diferentes lugares, elas foram corrompidas. Verso 12: e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito,
Isso é para confirmar que esse povo tem identidade, que esse povo tem pedigree, que esse povo tem aliança, que esse povo tem testemunho. Não é um povo qualquer, não é um povo ignorante. Deixaram Deus e seus pais que os tiraram da terra do Egito e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal, a divindade central, e a Astarote. Astarote seria a correspondência feminina de Baal. Baal era o deus da prosperidade, Baal era o deus da fertilidade de Canaã, e Astarte, ou Astarote, era a esposa de Baal, era a deusa da fertilidade. Então, o povo de fato se comprometeu com essas divindades cananeias, e agora olha o resultado disso no verso 14 por diante. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor tinha jurado, e estavam em grande aperto. Aí, gente. É interessante a gente pensar em Juízes. Vocês se lembram que eu falei no último encontro, de que os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles são considerados como profetas anteriores. E é considerado profeta porque, apesar de registrar história, a história é registrada nessa ótica, ou nessa perspectiva, que Deus é que tem o controle das coisas. É isso que a gente está vendo aqui. Depois que o povo abandonou a Deus, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e Deus os entregou nas mãos dos seus adversários. Deus permitiu que roubadores os assolassem. Deus permitiu que os seus inimigos os assolassem. Por onde quer que eles saíam, toda a batalha que eles investiam, a Bíblia diz que a mão do Senhor era contra eles. Então, tudo que acontece no livro de Juízes, de bom ou de ruim em relação ao povo de Israel, a Escritura dá todo o crédito a Deus. Ela diz: Deus é quem tem o controle absoluto de cada evento da história. Fantástico isso, fantástico. O povo agora está debaixo de maldição, está vivendo em aperto, por causa da sua... A Bíblia diz que apesar de Deus entregar o povo de Israel por causa dos seus pecados nas mãos dos seus inimigos, Deus levanta juízes, e esses juízes são levantados por Deus para livrar os filhos de Israel das mãos daqueles que os assolavam. Não é misericordioso esse Deus? Depois de tanto testemunho a partir de Josué e da geração que veio depois dele, depois de um chamado duro da parte do próprio Deus manifesto, dizendo ao povo: onde é que vocês estão com a cabeça? Coloquem as vidas de vocês no centro da minha vontade, permaneçam debaixo da bênção. Tem um povo que ainda decide seguir o seu próprio caminho, virar as costas para Deus, adorar deuses estranhos. E mesmo em situações assim que o contexto está ruim, que a maldição está sobre essas pessoas, Deus ainda graciosamente levanta juízes, levanta libertadores para tirar o povo dessa situação. Olha o verso 17. Porém, mesmo Deus se manifestando gracioso, bondoso e misericordioso, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. O caminho que os pais dessa nova geração trilhou foi o caminho da obediência. Eles ouviram os mandamentos, eles foram obedientes. Mas em relação a essa nova geração, o testemunho é: mas eles não fizeram assim. Aqui é só uma introdução, capítulo 2, Deus só está dizendo exatamente o que é que vem pela frente. Capítulo 3 do livro de Juízes, até praticamente o capítulo 16, capítulo 3 ao capítulo 16. Nós temos essas palavras aqui se cumprindo de forma fidedigna. A gente vai observar um ciclo que vai se repetir o tempo todo em Israel. Primeira apostasia, o povo se afasta de Deus, se distancia dele, se dobra diante de outros deuses. Depois tem a opressão,
Deus permite que os inimigos oprimam o seu povo, causem danos a eles por causa de seus pecados. Aí a gente tem um relato de arrependimento. Muitos se arrependem, não todos, mas muitos se arrependem, suplicam perdão, misericórdia de Deus. E é nessa hora que Deus levanta um juiz para livrar essas pessoas. Depois desse período em que o juiz é levantado e traz libertação, aí o povo vive um momento de relativa paz, enquanto esse juiz está vivo. Quando ele morre, a Bíblia diz que o ciclo recomeça uma outra vez. Então, capítulo 3 até o capítulo 16 mostra isso para a gente. O povo vive o tempo todo debaixo de maldição, e ela dá a explicação para isso. O povo vive nessa situação porque decidiu virar as costas para o Senhor e seguir o seu próprio caminho. Capítulo 17 e o capítulo 18, 19, 20 e 21, o restante do livro de Juízes mostra a desgraça em que se encontra Israel por causa dessas escolhas infelizes de viver fora do desígnio, fora da vontade de Deus. Eu fico pensando nessas coisas, né? Lá no Novo Testamento está dito que aquilo que foi escrito, e é uma referência, uma alusão às Escrituras, ao texto do Antigo Testamento, foi escrito para que a gente atentasse, para que a gente prestasse atenção, para que a gente aprendesse com essas realidades e pudesse receber edificação com isso. Josué e Juízes são dois marcos no Antigo Testamento que deixam claro para todos nós o que significa viver debaixo da bênção e o que significa viver debaixo de maldição. Se você nunca leu esses livros, ou se você já leu faz tempo e não tem assim muita lembrança, depois desses momentos que a gente teve aqui de escola bíblica, que você de repente teve uma noção mais clara da relação desses livros, eu quero aconselhar você, faz a leitura desses dois livros, faz a leitura do livro de Josué e em sequência, faça a leitura do livro de Juízes, nessa nova perspectiva, pensando nesses dois marcos, pensando nessas duas referências que a gente tem no Antigo Testamento, para perceber a fidelidade de Deus. Josué mostra a fidelidade de Deus, e Juízes mostra a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus quando nós somos obedientes, fidelidade de Deus quando a gente decide virar as costas para Ele e seguir o nosso próprio caminho. A lição que a gente aprende hoje é exatamente essa. Deus coloca todos os dias diante de nós dois caminhos. Ele coloca diante de nós o caminho da bênção e Ele coloca diante de nós o caminho da maldição. São caminhos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Deus coloca diante de mim e de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. Ele coloca o caminho e antes de você entrar nele, Ele já diz o que você pode esperar. Se você entrar pelo caminho da bênção, se você entrar pelo caminho da vida, você vai ter proteção, você vai ter livramento, você vai se apropriar de uma terra boa que mana leite e mel, você vai ser alvo do cuidado de Deus e Ele vai cumprir na sua vida todas as boas promessas que Ele fez. Agora, se você escolher o caminho da maldição, e é uma escolha que você tem que fazer e todos os dias você faz, então esteja ciente. Quando você decide virar as costas para o seu Criador e se dobrar diante de qualquer Baal, diante de qualquer Senhor que não seja Ele, as consequências disso são dramáticas. O juiz está aí para dar esse testemunho para nós. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Apesar da dureza do nosso coração, apesar da memória curta que nós temos, apesar dessa tendência natural que a gente tem de sempre querer andar de acordo com os nossos próprios caminhos, Deus ainda levanta juízes. Talvez eu esteja aqui nessa noite na condição de um juiz
e não juiz para julgar a quem quer que seja aqui, porque não era essa a função de um juiz, ele não era como os nossos juízes que julgavam, condenavam ou absolviam pessoas. Mas quem sabe eu esteja aqui nessa manhã na condição de um juiz da parte do Senhor, para chamar alguém de volta, para dizer para você que o caminho da bênção ele está aberto e Deus está colocando ele novamente diante de você. E que se você simplesmente decidir trilhá-lo uma outra vez, o Senhor está com as mãos estendidas para perdoar você, para restaurar você e para dar a você uma nova chance, para dar a você uma nova oportunidade. Pai, no nome de Jesus eu sou grato porque o Senhor me ama, porque o Senhor ama cada um de nós, porque o Senhor ama cada um dos nossos ouvintes nesta manhã. E eu sei que o Senhor tem um projeto glorioso para cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua bênção. Eu quero suplicar mais uma vez nesta hora, que a tua misericórdia, que nesta manhã se renovou sobre as nossas vidas, que ela continue sendo renovada, Senhor. Se há alguém que porventura esteja trilhando o caminho da maldição neste momento, mas que abriu seus olhos, que percebeu a necessidade de se voltar para ti, se essa pessoa lá no seu coração, se ela se inclina para ti neste momento, clamando por perdão e restauração, que a misericórdia seja, Deus querido, manifestada nessa manhã de modo poderoso, de modo sobrenatural, que haja restauração, que haja cura uma outra vez, que haja libertação novamente, que haja, Deus querido, paz a esse coração aflito, a esse coração angustiado, a esse coração que necessita de um toque pessoal, de um toque sobrenatural do teu Espírito. Faz isso, Deus, faz isso. Porque essa é a tua natureza, ser amoroso, gracioso e misericordioso até 1000 gerações, com aqueles que te amam e guardam as tuas palavras. Sê bondoso para conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de uma forma especial.